O sistema termodinâmico permanece no seu estado de equilíbrio porque uma série de restrições são impostas sobre ele. É a parede que não pode se mover, é a parede que não deixa passar moléculas, é a parede que não deixa passar calor. Quando a gente permite que alguma dessas restrições seja removida, o sistema pode evoluir. Essa evolução corresponde a um processo termodinâmico e o problema central que a termodinâmica se propõe a resolver é descobrir para qual novo estado de equilíbrio essa dinâmica converge. Então, nesse processo termodinâmico, o sistema passa por uma série de outros estados que podem ou não serem estados de equilíbrio. Um sistema em equilíbrio pode ser descrito por um conjunto pequeno de variáveis macroscópicas, enquanto que se ele estiver fora do equilíbrio, essas variáveis podem nem mesmo estar definidas. Por exemplo, numa xícara de café que ainda possui uma temperatura maior do que a do ambiente, não existe uma temperatura que descreva toda a xícara. Cada região dentro do café vai ter um valor diferente e esses valores vão estar continuamente evoluindo até que o equilíbrio térmico seja atingido. Voltando então à situação de equilíbrio, vamos considerar como exemplo um gás. Somente os estados de equilíbrio que vão ter pressão, volume e temperatura bem definidos que podem ser colocados como um ponto num diagrama PV. Se o processo for muito violento, como por exemplo quando a gente abre a válvula de um botijão de gás cheio, só o estado inicial, botijão cheio, e o estado final, quando o interior do botijão for o próprio ar, a pressão atmosférica, somente esses dois estados eles são de equilíbrio e podem ser representados. Mas se ao invés de uma única perturbação a gente fizer uma sequência finita delas, no final de cada um desses passos a gente pode representar o estado de equilíbrio. No limite em que essas perturbações se tornam infinitesimais, ou seja, a gente tem um processo que é feito de forma infinitamente lenta, a nossa sequência de estados de equilíbrio ela vai ser tão densa que pode ser aproximada por uma linha contínua. E isso define o que a gente chama de processo quase estático. Então, num determinado problema, existe o universo termodinâmico, ou simplesmente universo, que é o próprio sistema que nos interessa, macroscópico, e o ambiente com o qual ele pode interagir, a sua vizinhança. Para completamente descrever o sistema, a gente precisa especificar os detalhes da interface entre esses dois, ou seja, as paredes do sistema. São elas que vão definir quais são os processos que podem ocorrer nesse sistema. Ou seja, as paredes termodinâmicas elas estabelecem as condições de contorno e são usadas também para manter as restrições, os vínculos que são obedecidos pelo sistema. Esses vínculos podem ser volume constante, número de partículas constantes, etc. Alguns tipos de parede que vão aparecer aqui são paredes que restringem a massa, ou seja, que permitem ou impedem a passagem das moléculas de um lado para outro. Essa parede pode ser completamente impermeável, completamente permeável ou semipermeável, que permite alguns tipos de moléculas de passarem. Outro tipo de parede possível é aquela que restringe o volume do sistema. Se esse volume é mantido constante, essa parede é fixa. Se o volume pode ser alterado, a parede é móvel. Quando a restrição é sobre o calor que pode entrar ou sair do sistema, a parede pode ser adiabática, quando ela restringe completamente, ou diatérmica, quando ela permite a passagem de calor. Quando o nosso sistema ele é fechado por paredes que são completamente restritivas em relação à energia, ao volume e todos os números molares, ou seja, não existe nenhum tipo de interação entre o sistema e a sua vizinhança, a gente diz que ele é isolado. Então, o universo termodinâmico, por definição, é um sistema isolado. Claro que essas paredes que a gente mencionou são idealizações, são casos limites das paredes reais, né? Por exemplo, se a gente vai melhorando cada vez mais o isolante em torno de um sistema, essa parede ela se aproxima cada vez mais da parede adiabática ideal. Então, pela manipulação conveniente dessas paredes, uma série de processos termodinâmicos são permitidos. Entre aqueles mais comuns, a gente tem o processo em que o volume é mantido constante.
Esse processo é chamado de isocórico ou isovolumétrico. Quando é a pressão que é mantida constante, o processo é isobárico. O processo que não permite troca de calor é um processo adiabático. E aquele processo no qual é a temperatura que é mantida constante é dito isotérmico. E, finalmente, uma outra característica importante dos processos termodinâmicos é eles poderem ser reversíveis ou não. Um processo é reversível quando tanto o sistema quanto a sua vizinhança eles podem retornar ao estado inicial, portanto, ao início do processo, sem que o universo termodinâmico sofra qualquer outro efeito. Esses processos também não existem no mundo real, mas são idealizações bastante úteis, porque elas permitem que a gente coloque alguns limites teóricos, além de permitir um tratamento matemático deles. A gente vai, então, retornar ao conceito de reversibilidade mais adiante no contexto de entropia.